novo Centro de Convenções de Teresina. Olha só, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 24 de 2021, que considera como tempo de contribuição para a aposentadoria o tempo dedicado aos cuidados com os filhos, esteve na pauta deliberativa da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado. O texto muda a regra para a contagem do tempo de contribuição para a Previdência. Para explicar um pouco isso para a gente, porque você escuta, cuidado com os filhos vai contar para a Previdência, mas a gente fica meio perdido sem entender de fato como isso vai funcionar. A gente recebe agora a presidente nacional da Comissão Nacional dos Direitos das Sucessões, conselheira federal da OAB e professora pós-doutora com mais de 10 anos ajudando as famílias brasileiras. E recentemente ela foi nomeada presidente da Comissão Nacional de Direito das Sucessões. Doutora Isabela Paranaguá, bom dia, seja bem-vinda ao Notícias da Boa. Bom dia, Nájila Alves. Bom dia, Piauí. Doutora Isabela, como funciona, o que prevê essa proposta de emenda à Constituição quanto ao cuidado com os filhos, que pode contar lá no final no tempo de contribuição? Ótimo. Essa proposta é de autoria de uma senadora, Nilda Gondim, do MDB, e de outros 28 parlamentares. E a proposta, ela prevê, Nájila, que as mulheres vão ter reconhecido o tempo de contribuição de 1 ano para cada filho nascido vivo e de 2 anos para cada filho adotado ou portador de deficiência, levando em conta que o parentesco ele pode ser natural ou outra origem, como a adoção, nesse exemplo. E esse direito, ele vem para servidoras públicas, se for aprovado, tanto para elas quanto para as trabalhadoras da iniciativa privada também. Isso, sendo aprovado, vai funcionar dentro do regime da Previdência. O que nós, especialistas na área, entendemos é que é uma tendência que está acontecendo, pois a sociedade precisa oferecer para essa mulher uma proteção social adequada, porque como mães, se dedicam a uma jornada de trabalho dupla e isso afeta a sua jornada de trabalho externa para as que trabalham nas iniciativas tanto públicas quanto privadas. E por conta disso, é um sentimento de proteção social que o Estado precisa dar. E é importante porque a gente sabe que muitas mulheres elas são demitidas após o período, tem o período de licença maternidade e depois as empresas, algumas dão férias e depois essa mulher é desligada. É uma segurança, não é, doutora Isabela? Exatamente, isso vem fortalecer o direito das mulheres e que também tem a ver com o direito das famílias, posto que essa mãe, essa mulher trabalhadora está num seio familiar necessariamente, e ainda mais, Nájila, por conta do período da pandemia e agora pós-pandemia, nas estatísticas brasileiras, as mulheres e principalmente as mães foram as mais afetadas nas taxas de desemprego. Então, deve ser por isso também que esse projeto caminhou até de uma forma rápida e olhando para o nosso país vizinho, em julho de 2021, na Argentina, teve também uma decisão histórica acerca do direito das mulheres no país, que foi um decreto reconhecendo o direito à aposentadoria das mães que dedicam as suas vidas aos cuidados com os filhos. Então, vemos que é uma tendência, isso está em discussão aqui na América do Sul e eu vejo com muita positividade. A contagem do tempo e a comprovação para isso contar na contribuição. Desculpa, eu não ouvi. Você pode repetir? Como vai funcionar a contagem do tempo e como vai funcionar também a comprovação para que esse período conte lá no final na contribuição para a Previdência? Ah, certo. Então, se aprovado, serão esses 2 pontos percentuais por filho ou filha nascida viva, 4 pontos percentuais por criança adotada e ainda 2 pontos percentuais extras quando a criança nascida viva ou adotada for inválida ou tiver uma deficiência intelectual, mental ou grave. Esse projeto
é importante frisar que ainda é um projeto de lei, está em tramitação e ele pode vir a beneficiar também, consequentemente, um benefício de aposentadoria a essas mulheres que dedicam o trabalho com os filhos. Então, ainda está em trâmite, é uma proposta de emenda à Constituição que vai alterar o tempo de contribuição para a aposentadoria dentro desse período dedicado com os filhos. Então, essa pauta ela é bastante desejada e nós estamos ansiosos aí para ver o resultado. A gente aguarda que passe da CCJ, passe do plenário e que de fato venha a operar, a funcionar para essas mulheres, para essas mães, porque a gente sabe que a maioria das mulheres, principalmente mulheres que são mães, vivem jornadas duplas, não, triplas, quádruplas, não é só uma jornada dupla, né? Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente um pouco como funciona o direito das sucessões. Certo. O direito das sucessões, Nájila, um direito bastante enigmático, que já está ali no final do Código Civil Brasileiro, um código que foi escrito na década de 70 e que ainda hoje é o vigente no nosso país. Então, por conta exatamente disso e do dinamismo da sociedade brasileira, esse direito privado, chamado direito das sucessões, que trata sobre o evento morte no Brasil, ele vê uma defasagem desse Código Civil muito antigo para as nossas situações pós-modernas e existe, por conta disso, cada vez mais necessidade de um olhar mais cuidadoso com esse direito das sucessões, ainda mais novamente depois da pandemia e nesse momento pós-pandêmico, pandemia e pós-pandemia, onde o cidadão brasileiro passou a se preocupar um pouco mais com o evento morte do ponto de vista do planejamento. Então, novas nuances desse direito das sucessões existem na sociedade brasileira e precisam ser tratadas, precisam ser cuidadosamente trabalhadas no campo de uma comissão nacional como essa que eu assumi na OAB Nacional, Comissão Nacional de Direito das Sucessões, e eu posso aqui rapidamente te citar como exemplo a herança digital, os atos eletrônicos, as questões de planejamento sucessório, mecanismos para acelerar a partilha de bens no inventário, as questões de inventário extrajudicial e a busca de celeridade na justiça, gerando mais segurança jurídica. Então, nós temos muitos pontos em pauta para trabalhar em diálogo com o Poder Legislativo. E foi exatamente por isso que eu fiz essa pergunta, porque a doutora Isabela Paranaguá foi nomeada recentemente a presidente da Comissão Nacional do Direito das Sucessões. É uma área do direito que a gente não ouve com frequência e, claro, ficam algumas dúvidas. Existe a possibilidade de ser excluído do direito das sucessões? Você diz no sentido alguém, algum possível Sim, herdeiro? isso. Certo. Por exemplo, nos casos de deserdação, ou de indignidade, essa pessoa, sendo realmente ali do preenchimento do artigo, pode vir a ser deserdada, mas são dois artigos de rol bastante taxativo, ou seja, tem que se enquadrar ali se, por exemplo, o herdeiro praticar uma tentativa de homicídio contra o autor da herança. Essa pessoa pode ser deserdada no Brasil. É importante até ressaltar que os casos de deserdação e indignidade, como a gente pode usar o exemplo da Suzane von Richthofen, eles são casos muito taxativos, somente aqueles que estão nos dois artigos. Doutora Isabela, muito obrigada pela sua disponibilidade e por participar aqui conosco do Notícias da Boa, e aproveito para lhe parabenizar pela presidência nacional da comissão. Obrigada e bom dia. Muito obrigada, Nájila. Bom dia, Piauí. É sempre um prazer poder ajudar a sociedade e a advocacia piauiense. Muito obrigada.